Bom dia, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Uma semana maravilhosa para todos. Nós glorificamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor e vamos aqui de meditação na palavra de Deus. Desta feita nós vamos meditar sobre a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson, ok? Ontem eu estive na igreja Amor e Cuidado. Eu estou indo lá, apenas congregando, não sou membro de lá, certo? E ontem foi uma mensagem muito maravilhosa. O pastor pregou sobre justamente a igreja de Éfeso. Mas eu vou seguir outra linha aqui e vou falar para vocês sobre esta igreja. Apocalipse capítulo 2, nós temos versículo 1 ao versículo 7, primeira carta à igreja de Éfeso. E escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem-se apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Pratica as primeiras obras, porque quando não brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã gloriosa, uma manhã linda, o tempo mais ou menos, tempo ameno, e nós vamos aqui meditar, né, nesta carta aqui. Nós vemos no capítulo 1 de Apocalipse, o capítulo 1, João relata as circunstâncias que o levaram a escrever o livro, né? E aí nós temos do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 20, né? Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 20, quando ele está mostrando sobre a necessidade de escrever o livro, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que deveriam acontecer. Nós temos o livro de Apocalipse, é um livro cujo propósito, na realidade, é revelar a identidade de Cristo e transmitir esperança. O autor é o apóstolo João. Ângelo Alves, bom dia, querido, tudo bem, professor? Hoje nós temos que estar na escola, né, para pegar lá o tempo de serviço. Eu vou estar lá, se Deus quiser, e pedir ajuda para fazer a minha inscrição, porque eu não sei fazer. E nós vemos o panorama aí do livro de Apocalipse, que justamente a maioria dos estudiosos acredita que as 7 igrejas da Ásia, a quem João escreveu, esteja envolvida, bom dia, Dalberto, esteja incluída, né?
com aqueles que sofreram o grande período da perseguição, realizada sobre o imperador Domiciano, nos anos 90 a 93, depois de Cristo, e parece que as autoridades romanas haviam exilado o apóstolo João na ilha de Patmos, né? Na costa da Ásia, e João havia sido uma testemunha real de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que vivenciou na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um versículo-chave super importante, eu estou aqui com a Bíblia de Shed, né? Que é bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Marcos Damião, bom dia. Gente, o som está bem aí? Está saindo bem? Falem, por favor. E aí nós temos, pessoal, esta carta aí, e de repente João se encontrava no céu, onde ele tem uma visão do Deus Todo-Poderoso em seu trono. E aí foi uma revelação, ele foi arrebatado, né? Ok, Ângelo, muito obrigado. Ele foi arrebatado, ele teve aí uma experiência espiritual muito grande. Aí nós vemos as 7 igrejas da Ásia, essa escrita aí para as 7 igrejas da Ásia, que representam períodos da história da igreja, e nós trazemos para a época atual, representando também cada período de cada igreja, ou a nossa vida, de uma forma toda especial, porque a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada, vivenciada em nossos corações. Aí nós temos, meus queridos, aí, mesmo passando tanto tempo em que o livro fora escrito, a mensagem de Jesus para as igrejas da Ásia Menor, ela continua assim muito forte, continua muito viva em nossas vidas, em nossos corações, porque nós fazemos uma junção das coisas, né? Trazemos aquela realidade daquela época para os dias atuais de uma forma diferente e podemos perceber como está a nossa vida, como está a nossa comunhão com Deus. Eu não estou aqui falando de uma placa de igreja, porque placa de igreja é justamente uma invenção do ser humano, que é necessário e é registrado como uma empresa, mas eu estou falando de nós como igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Senhor. E aí, essas admoestações do Senhor, a sua igreja, estão espalhadas por todas as cidades. E nós vemos muitos problemas que acontecem na época atual, trazendo-se até de organização, que fala sobre a falta de amor das pessoas, a religiosidade que impera nas pessoas. As pessoas estão preocupadas com regras, com estatutos, com uma vida religiosa, mas esquecem da prática do primeiro amor, que o amor é a essência do cristão, é a essência do cristianismo. E observamos também, na época atual, o sincretismo religioso, essa mistura de cristianismo com paganismo, isso praticamente em todas as denominações. A falta de vigilância, são coisas que estão atuando, que estão imperando e que nós precisamos ter muito cuidado. E nesse texto aqui, queridos, nós vamos nos ater à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade super importante, super destacada na Ásia Menor, né? E nela estava a igreja mais importante da província, e esta cidade continha o principal porto da Ásia Menor. Era um centro cultural muito forte, um centro Aaron Andrade, tudo jóia. Aaron era da Paraíba, não é isso? Itatuba. É um centro religioso muito forte, cultural. Nesta cidade estava a deusa Diana,
super importante, ou a deusa dos Efésios, que era cultuada pelo povo grego, como Artemis, e Diana, cultuada pelos romanos. E aí nós temos, inclusive, o templo dedicado a essa divindade, que era tido como uma das 7 maravilhas do mundo. O templo de Diana era 3 vezes maior que o Panteão de Atenas. Então, estou mostrando para vocês esse contexto histórico para que nós possamos ter uma situação histórica ótima aí. E segundo Lede, Éfeso era o centro de todas as práticas supersticiosas e era conhecida no mundo por suas artes mágicas. É digno de nota que a estátua de Diana ela foi justamente construída de um meteorito que caiu do céu. E eles achavam que esta pedra tinha poderes mágicos, né? Então, aí fizeram a Deus. E algumas pessoas colecionavam esses artefatos porque acreditavam que tinham poderes sobrenaturais. E aí nós temos, durante algum tempo, Paulo ele está na cidade de Éfeso e ela se tornou o centro evangelístico daquele momento, né, da Ásia Menor para as demais províncias da Ásia. E, inclusive, era uma estratégia missionária muito grande que Paulo usava para poder pregar o evangelho às cidades, para o pessoal do campo, e porque eles vinham negociar, vinham comprar, então Paulo aproveitava ali aquela ocasião para pregar a palavra de Deus. A carta de Éfeso, quando diz ao anjo da igreja em Éfeso, estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Essas 7 estrelas, né? Aqui nós podemos também representar uma metáfora, as igrejas, os candelabros de ouro. O ouro representa a durabilidade, o candelabro servia para trazer claridade ao tabernáculo, para produzir luz. E é interessante nós observarmos que esta carta está direcionada à pessoa líder, ao líder da igreja, vamos dizer, ao pastor da igreja, denominado como anjo, né? Naquele momento, naquela situação. Que poderia ser, na realidade, um pastor, poderia ser um bispo, ou ainda um presbítero, né? E João apresenta essa linguagem muito clara, mostrando que as palavras do Senhor Jesus, mostrando aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, conforme Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 20. Vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 20, diz o seguinte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, observem o próprio versículo aqui, deixando muito claro esta explicação. Quem são os 7 anjos das igrejas? Alguns dizem que eram os anjos designados a guardar as igrejas. Outros que são os anciãos, que são os presbíteros, que são os pastores. Como as 7 cartas dos capítulos 2 e 3 contêm repreensões, não é possível crer que fossem direcionadas a anjos, os seres celestiais. Porém, na realidade, aqui tem uma simbologia, tem uma metáfora, que é justamente ao líder da igreja, né? Ou seja, ele
São 7 anjos, 7 igrejas, e segura firmemente em sua mão os responsáveis das igrejas, que ele tem o controle, está mostrando aí o domínio do Senhor Jesus, o controle do Senhor Jesus sobre os dirigentes das igrejas, ainda que cada um obedece da forma que acha que deve obedecer, trazendo, alcançando, conquistando as consequências daquilo que nós semearmos em nossas vidas, através de nossas vidas, né? E ele anda entre os candelabros de ouro. Sabemos que o Senhor Jesus ele está no centro da igreja, está no meio da igreja. Quando fala entre os candelabros de ouro, isto quer dizer que ele está vendo, ele está observando tudo aquilo que acontece no meio da igreja, no meio do seu rebanho. Ele vê, ele entende, ele sabe, ele compreende e fica feliz com algumas atitudes e triste com outras atitudes. Os candelabros são as igrejas, Jesus está no meio dela, né, ou delas, supervisionando, observando, olhando. Ele que tem os olhos como chamas de fogo, que penetra, né, em todas as situações, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Quando ele diz, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, justamente o Senhor conhece tudo que se passa no meio do seu povo, os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, conhece as nossas debilidades, conhece as nossas virtudes, e somente Ele, na realidade, Ele pode conhecer. Nos versículos 2 e 3 é importante notar as ênfases nas palavras trabalho árduo, perseverança, perseverando. A igreja, na realidade, ela tem uma nobre missão na terra: anunciar o evangelho, resgatar as pessoas do poder do inimigo e propagar a fé, né? A verdadeira fé. Na realidade, a missão da igreja é reconciliação. A missão da igreja não deveria ser, como alguns fazem, distinguindo, separando as pessoas, porque o reino de Deus ele é semelhante a uma rede de um pescador que é lançada ao mar e vem toda sorte de peixe. Quando é trazido para a areia, então ali vai ser escolhido os peixes, né? E somente Jesus pode fazer isso na consumação dos séculos. Porém, a igreja que nós vemos na época atual é uma igreja muito separatista. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma igreja que faz muita acepção de pessoas, daquele que dá dízimo, daquele que não dá, daquele que age dessa forma, daquele que age de outra forma. Ninguém tem poder de julgar ninguém, de lançar ninguém fora, de excluir ninguém. Não podemos excluir ninguém, muito pelo contrário. A Igreja de Cristo deveria ser uma igreja inclusiva. Inclusiva no sentido de aceitar todas as pessoas. Porque quem vai fazer a separação não é o pastor, não são os líderes, mas o próprio Senhor Jesus, não é? Que no momento ele é o nosso grande advogado, mas depois estará como juiz lá diante do grande trono branco. Então, queridos, somente o Senhor tem o poder de fazer essas coisas. Fica muito claro isso aí. Um outro fator importante na igreja de Éfeso era justamente o zelo doutrinário, a ortodoxia. Eles permaneciam fiéis à tradição apostólica. Eles tinham, na realidade, certeza daquilo que eles estavam pregando. Mas, até o verso 3, são 2 fatores super positivos que nós podemos encontrar aí, e de grandes destaques naquela comunidade religiosa. Eles perseveravam na doutrina, eles tinham o zelo teológico do momento. A igreja precisa, na realidade, de perseverar, de ter o zelo, de cuidar, de ensinar, de mostrar aquilo que não é certo, aquilo que pode trazer prejuízos espirituais para a comunidade religiosa.
Aí nós vemos aí até o verso 3 esses fatores positivos que são mencionados, que são destacados na igreja de Éfeso. Mas ele diz assim, ó, só tem uma coisa que eu vou falar sobre vocês. Vocês desprezaram, abandonaram o primeiro amor. E vocês precisam se arrepender, precisam lembrar-se aonde vocês caíram e precisam realmente voltar ao primeiro amor, né? Então, gente, quando nós assim como começamos a meditar e a ver o que seria esse primeiro amor, né? E disse, se você não se arrepender, eu virei para vocês e eu vou tirar o candelabro. Isso significa que você não vai brigar, vai estar na escuridão. Então é necessário tomar atitude. O que é que nós precisamos? Nós precisamos tomar atitudes em nossas vidas, aonde nós caímos. O primeiro amor, gente, é justamente muito pregado pelas pessoas como o início da fé. No início da fé, quando você teve uma experiência com Deus, você queria estar, ou seja, estava evangelizando, visitando, contribuindo, havia essa comunhão maravilhosa na igreja, o que hoje nós não vemos na realidade. Você vai hoje a uma denominação, a uma congregação, poucas pessoas te procuram, poucas pessoas te saudam ali, quando a igreja deveria ser um conjunto, na realidade, uma harmonia. Oi, como você está, como você passou. E isso a gente tem observado, né? Eu tenho visto isso por onde eu tenho passado. Isso é muito triste. Isso não é legal. Não há aquela comunhão, não há aquela preocupação, porque cada um preocupa-se com aquilo que é seu. O primeiro amor, na realidade, pode estar implicado nesse relacionamento, nessa comunhão entre cristãos. E o que nós observamos na época atual é cada um salve-se que puder. Muitas vezes você vai a uma igreja e o pastor nem sequer olha para você, ele está ali como simplesmente um mero profissional, ele prega ali, ele não te procura e por aí vai. E muitos se consideram super pastores, não é? Estão ali no púlpito, não descem por hipótese alguma. Lembro-me de alguma situação que eu já fui missionário, eu já fiz missão fora do país, e alguém naquela época falou assim, você se mistura muito com o povo, você tem que ser realmente o pastor do púlpito, tal e tal. Eu digo, eu não sei ser realmente assim. Naquele momento, eu recebi uma repreensão, porque eu procurava o povo, saudava o povo e tal. Gente, eu não queria isso para a minha vida, e não quero, ok? Hoje eu não estou dirigindo igreja, hoje a minha realidade é outra, mas eu sou pastor. E nós temos aí, gente, é muito interessante nós observarmos aí a prática das primeiras obras. A igreja de Éfeso, eles passaram justamente os períodos de aflições difíceis. Eles oravam, eles buscavam a presença de Deus, mas Jesus estava dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus aqui está dizendo, olha, a motivação, qual foi? O que levou vocês a abandonarem o primeiro amor? Jesus, na realidade, conhecia as obras dele. Logo no início, vocês observam, eu conheço as tuas obras. E o que é que nós observamos aí? Mas Jesus, ele quer uma confissão. Jesus, ele quer que nós venhamos a dizer, Senhor, esta é a minha condição, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um processo de novo nascimento, eu preciso de um processo de arrependimento. Eles eram zelosos, eram perseverantes, mas Jesus exatamente bateu na tecla, bateu na ferida. E muitas vezes nós pensamos que tudo está ok, que tudo está muito legal, mas na realidade não está. É necessário que nós servamos ao Senhor, não com uma religiosidade, porque a religiosidade, pessoal, leva-nos a um conjunto de estatutos, a um conjunto de regras, e esquecemos de exercer o amor e a misericórdia.
Jesus condenou isso piamente na vida do povo. E até ele contou a parábola do samaritano, o bom samaritano, que ali passou o sacerdote, passou o pessoal da cúpula religiosa e não estavam preocupados com aquele moço moribundo, aquele judeu que estava ali caído, enfermo, enquanto passa um samaritano e cuida daquele moço, leva para uma hospedagem e faz o que ele é devido. Jesus ali estava detonando a religiosidade do povo. E as pessoas, elas apegam-se muito ao Oswaldo Garcia, bom dia. Tudo bem, querido? E as pessoas apegam-se muito à religiosidade, mas esquecem de exercer o verdadeiro amor, que é a essência do verdadeiro evangelho, que é amai-vos uns aos outros. Paulo, ele, na carta aos Coríntios, ele menciona várias situações e ele mostra, né, a necessidade, em 1 Coríntios capítulo 13, mostrando sobre o amor. Se você não tiver amor, você não vai, nada vai servir. Não vai servir você estar cantando no coral, não vai servir a tua credencial de membro, não vai servir a tua contribuição, se você na realidade não tiver intrinsecamente arraigado dentro de ti o verdadeiro amor de Cristo Jesus. E o cristianismo sem amor, na realidade, é uma religião, gente. É uma religião. Com ritos, com dogmas, com templos, com apelos, com pessoas famosas, com pregadores famosos. E o que nos faz diferentes diante do panteão religioso, na realidade, é justamente a essência do amor. O que Paulo falou aqui em Coríntios, né? Primeiro aos Coríntios, vou ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, não vou ler apenas os primeiros versículos, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Aí prossegue o apóstolo descrevendo, mostrando sobre o amor, mostrando as qualidades do amor, e diz que o amor, ou caridade, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso aqui é o amor derramado em nossos corações. Será que existe realmente o verdadeiro amor dentro das comunidades religiosas? Entre aspas, muito pouco, muito pouco. Falo totalmente com conhecimento de causa. Muitos estão preocupados em encherem o seu bolso, em encherem os seus cofres, em fazerem viagens, comprarem carros novos todo ano, carro do ano. E aquele membro que vai de chinelinho de dedo para a igreja, ele é desprezado. Essa é a realidade da época atual, pessoal. Não adianta tapar a luz do sol com a peneira, porque esta é a realidade, ou essa é a realidade. E é triste nós observarmos o cristianismo da época atual. Eles são zelosos pela doutrina, até brigam, né? até fazem assembleias e há brigas ferrenhas, e são zelosos, são perseverantes naquilo que eles acreditam, naquilo que eles professam. Porém, qual é o motivo, na realidade, que os leva a isso? Os motiva é a religiosidade presente no coração de muitas pessoas. São os fariseus modernos, né? Ou pós-modernos, são os fariseus contemporâneos. São pessoas que vão ao culto, que jejuam, que oram, que pregam, mas na realidade não exercem o amor, né? E um grande perigo de uma pessoa assim
religiosa justamente o rigor doutrinário, o rigor religioso, o rigor aos dogmas, ok? Eu acredito que eu estou falando bem, mostrando aí, e um dos grandes perigos de uma mentalidade religiosa é a doutrina, a lei, o dogma, acima da vida, acima das pessoas, acima das necessidades das pessoas. E Jesus condena esse tipo de situação, ok? A religiosidade justamente é o ato de seguir ou praticar uma determinada religião. Na perspectiva das ciências da religião, o cristianismo é uma religião como tantas outras, onde existe o culto, a oferta, as cerimônias, né? As práticas religiosas aqui. Mas na perspectiva bíblico-teológica, o cristianismo é muito mais do que uma verdadeira religião, porque ela deve estar enfatizada, arraigada no amor. Importante nós observarmos isso, porque a religiosidade é uma coisa que tem atacado muitas pessoas, no meio das pessoas. Os ritos e a espiritualidade torna-se em um nível muito ameno, e quem sabe que Jesus está dizendo, olha, volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras, que seria na realidade de você voltar à essência do evangelho, a essência do cristianismo. E Jesus condena o farisaísmo, ok? Jesus ele mostra uma alternativa, ele mostra uma saída, ele mostra o arrependimento. E o arrependimento ele está ligado à conversão. Conversão justamente é você ter um arrependimento. E arrepender-se é você mudar de mente, mudar de atitude, mudar de situação, mudar como você está vivendo e voltar-se completamente para Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz a palavra do Senhor. E quando nós lemos o livro de Joel, nós observamos essa advertência do Senhor, levando o povo a uma vida de oração, a uma vida de humilhação. Chore os sacerdotes, confesse os seus pecados. E Crônicas nós observamos, quando disse, este povo que se chama pelo meu nome, orar, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Arrependimento é, na realidade, eu compreender que eu estou errado e mudar de atitude na presença do Senhor. Aqui havia algo na igreja de Éfeso, né, que eles odiavam as práticas dos nicolaítas. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que seriam as práticas dos nicolaítas? Vamos ver aqui. A prática dos nicolaítas pode ter alguma ligação com os pecados dos seguidores de Balaão e de idolatria e imoralidade. Seus ensinos podem ter reforçado as práticas justamente desse grupo. E era o que acontecia ali, né, na igreja, o grupo denominado Nicolaítas, participantes de uma seita que procurava difundir ensinos contrários ao Evangelho e aos ensinamentos já estabelecidos no início da era cristã. Aí Jesus disse assim, olha, eu tenho aí, na realidade, algo para vocês, que vocês odeiam, né? Você odeia as práticas dos nicolaítas. E aí nós vemos mais uma vez o zelo aí da igreja de Éfeso, que ele estava aborrecendo esse tipo de situação, né, que acontecia naquela época. Alguns autores supõem que Nicolau foi um dos homens da igreja primitiva, provavelmente um dos 7 diáconos, que tinha uma mulher muito bonita e ela era extremamente cobiçada pelos homens. Nicolau teve uma brilhante ideia de compartilhar sua mulher com seus amigos. Portanto, as práticas dos nicolaítas era a perversão sexual. Essa prática era defendida pelo gnosticismo, que enfatizava que o corpo era mau, mas o espírito era bom. Portanto, não importava o que se fizesse do seu corpo, né,
com o corpo, o que importava mesmo era o meu coração, o meu espírito. E esta corrente foi muito combatida justamente nas primeiras gerações e ali na igreja de Éfeso. E o conselho aí é, olha, aquele que tem ouvidos ouça, escute. É um termo muito usado aí no final da carta, e na cultura oriental, ouvir denota realmente você entrar pelo caminho da obediência, você prestar atenção, você obedecer, não somente ouvir, mas praticar, ok? Ouvir na realidade era ser conduzido à prática. E quem não obedece é porque não ouviu. Por isso nós vemos aí um dos textos áureos de Israel, é o Shema, ouve. Ouve a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Deus. Nós vemos em Deuteronômio o Senhor dizendo, ele é o único, né? E nós vemos no final da carta uma grande promessa ao vencedor: eu vou dar para você comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A queda do homem levou o homem justamente a perder o direito ali à árvore da vida, né? Fez com que o homem fosse lançado fora ali da presença, e logo a recompensa para todo aquele que ouvir ou que obedecer é justamente a eternidade, viver na presença do Senhor eternamente. Meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido e que nós precisamos voltar às nossas primeiras obras, às nossas primeiras ações. Precisamos ter muito cuidado em nossa vida espiritual, não sermos simplesmente uma pessoa religiosa, mas sermos uma pessoa que obedeça, que busque, que atente, né, à voz do Espírito Santo, para que as bênçãos de Deus possam superabundar em nossas vidas. E termos zelo pela nossa vida espiritual, termos zelo com o Senhor, com a obra do Senhor, voltarmos ao nosso primeiro amor, né? A essência do cristianismo, voltarmos àquilo que Jesus pede, né? Para que nós possamos ter uma vida feliz, uma vida próspera, diante da presença do Senhor nosso Deus. E é muito interessante nós entendermos, nós compreendermos aquilo que o Senhor Jesus, ele fala conosco através da carta de Éfeso, ao livro, aí no livro de Apocalipse, ok? Vamos ver aqui. Cristo elogiou a igreja de Éfeso por trabalhar com afinco, perseverar com paciência. Nós precisamos perseverar cada dia, cada momento, né? E esforçai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E toda igreja deveria ter essas características, mas esses louvores, esses louváveis esforços devem nascer do nosso amor, do amor que está em nossos corações. O amor de Deus está derramado em nossos corações de uma forma muito, muito, muito especial. Quando diz aqui, para Jesus tirar o castiçal do lugar, significa que a igreja teria deixado de ser efetiva. Assim como os castiçais do templo, com seus 7 braços, produziam a iluminação necessária para que os sacerdotes pudessem enxergar, as igrejas devem produzir luz para a comunidade, produzir luz para o mundo. Luz através do amor, luz através do seu trabalho, luz através da sua recepção, através da sua reciprocidade, né? Através da sua ajuda para com as pessoas
que necessitam. Isso nós vemos muito na igreja de Atos dos Apóstolos, que uns se ajudavam uns aos outros, né? A igreja vivia em comunhão, vivia em comunidade, na comunhão, no partir do pão e das orações, e com alegria e singeleza, né? Eles partiam o pão de casa em casa. Isso não acontece na época atual, gente. Não adianta nós falarmos que vivemos a igreja primitiva porque estamos muito, muito distantes daquela realidade. O que nós precisamos é voltar ao primeiro amor. E nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus por esta manhã e que nós possamos nos arrependermos e tomarmos uma atitude para que não sejamos repreendidos pelo Senhor. Como está a tua vida espiritual? Você como igreja, o que é que você está fazendo? Que nós possamos, na realidade, entender que Deus está dando uma oportunidade para todos nós, para que nós possamos viver uma vida digna da vida cristã. Pensa um pouco nisso, medita um pouco nisso. Se gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.